Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão, nós temos aqui a presença da nossa intérprete Fabiana Moreira e nós vamos falar com você hoje sobre Reino Fungi. É um conteúdo voltado para você, aluno do 7º ano do ensino fundamental. Quais são os objetivos desta aula? Nesta aula eu gostaria que você, aluno, pudesse reconhecer quais são os representantes do Reino Fungi e que você consiga também identificar as principais características dos fungos. Vamos então atrás desse objetivo. Para começar, quais seriam os representantes do Reino Fungi? O próprio nome do reino já nos indica, é um reino representado pelos fungos. Coloquei essa imagem maravilhosa aqui de um fungo luminescente, né? Então ele é capaz de produzir luz e isso favorece ele na sua reprodução. Muito interessante. Bom, e é desses seres vivos que nós vamos falar então dos fungos de uma maneira geral. Quais são as características principais de todos os membros do reino fungi? Bom, primeiro que eles são eucarióticos, né? Lembrando que o organismo eucariótico é aquele que tem um núcleo bem definido, ou seja, ele tem um material genético, né, o DNA dele, guardado dentro de uma membrana nuclear. Os fungos eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Nós vamos falar disso aqui no decorrer da aula também. Os fungos são heterotróficos ou heterótrofos, ou seja, não são capazes de produzir o próprio alimento, precisam de se alimentar de outro ser vivo ou de algum material produzido por outro ser vivo. E os fungos, eles podem apresentar reprodução sexuada ou assexuada. Bom, os fungos, então, além de ser eucarióticos e heterotróficos, eles possuem uma parede celular que é composta por quitina. Se vocês lembrarem lá do reino Monera, que nós já tratamos, nós vimos que existia uma parede celular, né? As bactérias tinham lá, além da membrana plasmática, ao redor dessa membrana ainda tinha uma parede celular. Os fungos também têm uma parede celular, só que ela é composta de uma substância, né, chamada de quitina, que é a mesma substância que está presente no que a gente chama assim as casquinhas dos insetos, né? Sabe quando você pega uma formiguinha que você sente que ela tem aquela pelinha dura, ou uma barata, né? Que se você pisar na barata lá, tadinha, vai fazer aquele barulhinho, crack. Nossa senhora, aquilo ali é quitina, é um exoesqueleto de quitina nesses insetos. Essa mesma composição de quitina, que é uma espécie de açúcar, está presente na parede celular de fungos. Que fique bem claro que eu não estou dizendo que os insetos são fungos, tá? Estou só comparando aí que eles têm essa característica em comum. Em que lugar que esses fungos podem viver? Bom, os fungos são muito diversos e capazes de viver em vários lugares. Eles podem viver no solo, na água, no corpo de outros seres vivos, né, como parasitos, por exemplo. E eles têm representantes específicos que nós conhecemos como bolores, os cogumelos, que são bastante famosos, as orelhas de pau, que costumam dar em alguns troncos de árvores, e as leveduras, muito utilizadas aí na nossa indústria, na produção de massa de pão, na produção de cerveja, entre outros. Bom, nos fungos pluricelulares, ou seja, aqueles formados de muitas células, essas células elas vão estar agrupadas em filamentos que são chamados de hifas. Está ali representado no desenho, eu vou complementar aqui. Opa, deixa eu apagar esse aqui. Então, hifas são cada uma dessas linhas aqui, né? São aí hifas. Ok? Os fungos formam hifas e um conjunto de hifas, esse conjunto todo de hifas aqui, ó, vão formar o que nós chamamos de micélio. E com isso você pode formar até um corpo, né? Que é o caso aqui desse cogumelo aí, formando um corpo de frutificação. Então nós dizemos então que esse fungo é um fungo pluricelular. Um bom exemplo aí são justamente os cogumelos.
sobre a nutrição desses organismos. Bom, o que acontece, você já viu ali que o micélio é um monte de hifa, né? O micélio, ele vai envolver o alimento, como se fosse abraçar o alimento, e ele vai liberar uma enzima, que a gente chama de exoenzima. Exo, que é do lado externo, então é uma enzima que vai agir fora do corpo dele. E essa enzima vai auxiliar na digestão dos alimentos. A gente está falando de uma digestão que a gente diz que é extracelular, né? Nós, seres humanos, né, e vários outros animais e vários outros organismos têm digestão intracelular, dentro da célula. A gente tem uma parte da digestão aqui com algumas enzimas acontecendo aqui, dentro do nosso organismo extracelular, e dentro da célula a gente ainda tem digestão intracelular também, colocando aí de forma mais clara. Já o caso dos fungos, eles têm, em geral, uma digestão extracelular. Eles liberam a enzima e do lado de fora deles é que eles vão digerir aquele alimento e depois eles vão absorver esse alimento uma vez já digerido. Essa é a ideia da nutrição dos fungos. Isso acontece em fungos pluricelulares, porque eles têm micélio. E no caso dos fungos que são unicelulares, que são feitos apenas de uma única célula, o processo é semelhante. A diferença, por exemplo, as leveduras, o que elas vão fazer? Como elas não vão formar o micélio, elas vão fazer esse processo, cada célula vai fazer esse processo. Está lá uma célula, ela vai liberar uma enzima digestiva. Vamos supor aqui, vou colocar aqui uma célula. Vamos supor que essa célula aqui está representando um fungo, tá? Lembrando que o fungo é eucariótico, tem núcleo. E aqui tem um alimento aqui para ele. O que ele vai fazer? Ele vai liberar uma enzima digestiva. Assim que esse alimento aqui for digerido em vários pedacinhos, né? Vamos considerar esses montinhos como se fosse a digestão do alimento. Aí sim ele vai absorver esse alimento. E aqui eu estou falando uma célula só. Então, o processo é semelhante ao dos fungos pluricelulares, mas uma única célula é capaz de fazer isso também. É assim que se dá a nutrição dos fungos, ok? Bom, os fungos, eles podem ser classificados nessas 4 categorias aqui, em termos de alimentação, de nutrição mesmo. Os saprófagos, olha só que nomezinho bonitinho, né? Os saprófagos nada mais são que aqueles fungos que participam da decomposição. Quando você pensar em seres vivos saprófagos, você está falando de seres vivos que ou se alimentam de restos de animais em decomposição, de matéria, ou de animal que praticamente já morreu. Então, os saprófagos têm esse papel. Os fungos e as bactérias são importantíssimos saprófagos capazes de realizar essa decomposição, essa reposição de matéria orgânica para o nosso ambiente. Tem um papel fundamental. Eles podem ser ainda parasitas, né? Então, é muito comum doenças nas unhas dos dedos do pé ou da mão. A gente tem algumas infecções fúngicas que causam ali uma deformação nas nossas unhas. As micoses, né, super famosas, têm a ver aí com os fungos, que são fungos parasitos. Então, os parasitos, eles precisam de outro ser vivo e, normalmente, eles fazem mal ao outro ser vivo para se alimentar. Temos os fungos predadores também, que precisam de se alimentar de um outro organismo que seja menos eficiente do que ele, né? Normalmente organismos menores que ele, e esse eu acho que seria mais interessante falar dessa forma. Então, esses fungos são capazes de causar esse tipo de processo de predação, né? De ser um predador. E os fungos mutualísticos, que são aqueles que se relacionam com outros seres vivos, beneficiando esses seres vivos e, ao mesmo tempo, sendo beneficiados. Normalmente, os fungos se beneficiam adquirindo alimento e beneficiam outro ser vivo com alguma proteção. Não se preocupe, nós vamos ver alguns exemplos disso aqui, para ficar mais claro. Mas, antes disso, vamos falar um pouquinho aqui da reprodução assexuada dos fungos. Ela pode ser por fragmentação do micélio. Pensando em fragmentação, o que é fragmentação, professor? Fragmentação é quando você tem, no caso do micélio, não são várias hifas?
Então, parte dessa hifa vai se desprender desse micélio e essa hifa que se desprendeu vai ser capaz de formar um novo fungo, né? Então, vai crescer esse micélio e formar um novo corpo ali. Então, isso é fragmentação. Brotamento às vezes é comum as pessoas confundirem brotamento com fragmentação, mas a diferença é que o brotamento, no fungo, ele vai gerar como se fosse um broto mesmo, como se fosse um galhinho de árvore, né? Você pensa no tronco de árvore e forma-se um galhozinho nele. E esse galhozinho, que na verdade eu estou falando aqui de um galhozinho dessas hifas, né, do fungo, esse galhozinho, essas hifas vão crescendo e uma hora sim vão se desprender. Mas já começou a se formar, né, já se formou um novo organismo ali, enquanto ele ainda estava preso ao organismo principal. Então, essa é a diferença do brotamento para a fragmentação. Fragmentação, a hifa se separa e já gera outro ser vivo. Brotamento começa a crescer aqui junto desse primeiro ser vivo e depois ele se despreende. E, finalmente, a esporulação é comum aí nos cogumelos, que eles vão liberar esporos, esses esporos podem ser levados pelo vento e vão ajudar, inclusive, a espalhar esses indivíduos aí pelo ambiente. Isso é reprodução assexuada, sem troca de material genético. Mas os fungos também podem ter reprodução sexuada, que é dividida em 3 fases. Olha aqui os nomes bonitinhos de novo. Vou falar devagar. Plasmogamia é quando ocorre a fusão do citoplasma de 2 micélios. Então, tem 2 micélios e eles vão fundir o citoplasma das suas células. Cariogamia. Depois que isso acontecer, então, vai haver a fusão dos núcleos haploides, N, né? Nós já falamos sobre isso. Então, são núcleos que têm o DNA que não tem par de cromossomos. Você tem apenas um de cada cromossomo, por isso, haploide. E, finalmente, essa célula agora, depois da fusão dos núcleos, que vai fazer com que fique uma célula 2N, a partir daí, aí ela vai sofrer meiose. Aí esse núcleo diploide vai se reduzir, formando 2 núcleos haploides, formando aí esporos, e esses esporos aí, então, podem ser liberados e eles vão gerar um novo fungo, um novo organismo. Bom, vamos ver alguns grupos de fungos agora. Lá vamos com mais alguns nomes lindos, maravilhosos. Olha só que nome bonito. Chytridiomycetus. É bonito, não é? Fala a verdade. Olha só, esses aqui são os fungos mais antigos, mais primitivos que nós temos. Provavelmente os primeiros fungos que surgiram no planeta. A maioria é filamentosa, é aquática, possuem flagelo em algum estágio da sua vida. Isso é interessante, que o flagelo ajuda eles a nadar em meio líquido, né? Uma vez que eles são aquáticos em sua maioria. Existem uni e pluricelulares e, como eu disse, são os mais antigos. Aqui é uma fotografia de uma microscopia. Trata-se de... Essa foto está mostrando um fungo unicelular. Outro nome bonitinho aí. Zygomycetos. Bom, quando a gente tem um alimento em casa lá, uma laranja, uma maçã, e a gente chega lá e vê aquele tapete verdinho em cima lá da nossa laranja, às vezes bem esbranquiçado, são esses tipos de fungos aqui que estão fazendo isso, são os zygomycetos. A gente chama eles de mofo, né? Nossa, minha laranja mofou, no caso aqui eu tenho um morango mofado, né? Aí sua mãe fala assim, menino, não come isso não, vai te fazer mal, e realmente não é bom comer, tá? Bom, eles podem causar doenças em animais e plantas, né? Eles podem ser responsáveis por uma boa diarreia se você se alimentar de um fungo desse aí. E existem alguns fungos que são ainda bem mais perigosos. Basidiomycetos. Pelo menos termina com micetos, né? Já ajuda bastante. Bom, são fungos pluricelulares que formam os corpos de frutificação, que são os famosos cogumelos. Nós temos alguns comestíveis, como é o caso do champignon, né?
E nós temos alguns que são venenosos. Esse aqui mesmo, que é avermelhado, normalmente esses que têm uma cor forte, vermelho, amarelo, eles tendem a ser fungos venenosos, tá? Claro que só os especialistas vão garantir isso, dependendo do fungo que for analisado. E não menos importante, mas ficou por último aqui, os ascomicetos. Bom, trata-se principalmente das leveduras, e as leveduras elas são capazes de realizar a fermentação e não é à toa que são utilizadas na produção de pão, né, na produção de cerveja, de vinho. Nós utilizamos muito bem esses fungos aqui na indústria. Bom, existem alguns que são parasitos também, então, apesar de existirem grandes benefícios aí, existem alguns que podem nos fazer mal. Isso aqui é uma fotografia, provavelmente de microscopia eletrônica, pela coloração, quase certo. E aí você tem esses fungos aí, são fungos unicelulares aqui que você está vendo. Cada bolinha dessa é um fungo. Bom, então nós vimos aí alguns grupos de fungos e do ponto de vista, então, dos fungos mutualísticos que eu falei lá atrás, eu falei também que eu ia falar um pouquinho mais sobre eles. E está aqui, ó. Existem fungos mutualísticos que são capazes de formar os líquens. O que são os líquens, professores? Professor? Bom, o líquen, ele nada mais é do que uma junção entre um fungo e uma alga. Normalmente, um ambiente inóspito, o que é isso? Um ambiente que não tem vida, as primeiras formas de vida surgem a partir da presença de líquens. Por quê? Porque as algas elas são capazes de realizar fotossíntese, produzir o próprio alimento. Os fungos não, certo? Só que os fungos, quando o fungo se associa com uma alga, ele é capaz de proteger essa alga, de ajudar a manter a umidade daquele terreno, ou seja, e a umidade é boa para a alga também, e em troca o que a alga dá para ele? Alimento que ela produz, porque ela utiliza luz solar, ela utiliza essa água e ela é capaz então de produzir o próprio alimento e o fungo também pode aproveitar esse alimento. Essa associação de líquens então é super importante para a formação de vida em lugares que antes a vida não existia. São organismos bem simples que juntos fazem muito. Ainda falando de fungos mutualísticos, nós temos as micorrizas. São hifas de certos fungos, tá, que vão se associar a raízes de plantas. E elas vão, então, aumentar a capacidade dessas raízes das plantas de absorção de nutrientes. Então, nessa figura aqui, ó, basicamente, a gente tem esse monte de pontinho branco aqui, ó, são hifas que estão associadas a essa raiz aqui, certo? Bom, então, fechando a ideia da importância dos fungos que eu fui falando aos poucos. Eles são decompositores importantíssimos para devolver a matéria orgânica para o ambiente. Eles são utilizados na alimentação, inclusive na nossa alimentação. Vocês viram que as leveduras podem ser usadas, por exemplo, para a produção de pão, né? Produção de antibióticos, muito importante, né? O primeiro antibiótico que existiu, que foi a penicilina, foi justamente uma descoberta quase que sem querer mesmo, onde descobriu-se que os fungos tinham algumas substâncias que podiam destruir bactérias e assim foi criado o primeiro antibiótico, a penicilina. E alguns podem causar doenças, o que é importante também para a gente, né, para a gente se precaver. É isso, aqui estão os pontos principais dessa aula. Nós falamos das características gerais dos fungos, nós falamos da nutrição e reprodução, nós falamos de quais são os grupos de fungos, né? Quais que são as leveduras, né? Quais que são aqueles que formam os cogumelos, né? Então a gente falou de ascomicetos, né? Zigomicetos. Vou evitar o nome difícil agora no final, vou deixar só esses dois. E nós falamos da importância, nós fomos falando ao longo dessa aula da importância e fechamos justamente destacando essa importância dos fungos para nós e para a natureza. Aqui algumas referências bibliográficas. É isso. No mais, bons estudos para vocês.